Vamos lá, a gente tem uma matéria da Oeste, que eu quero começar abrindo aqui a segunda pauta, falando sobre a situação do Brasil pelo Glenn Greenwald, o juiz de censura do Brasil, disse Glenn Greenwald sobre Alexandre de Moraes, o jornalista norte-americano responsável pela reportagem da Folha, que revelou o uso. E essa expressão, para mim, ela tem que ser, assim, eu acho muito engraçada, né? Fora do rito do TSE pelo ministro do Supremo. Fora do rito é uma forma de você tratar o assunto com bastante eufemismo aqui, né? Um abrandamento grande sobre o que a gente está tratando, né? Porque muita gente, e a galera da esquerda tem falado sobre a questão litúrgica, sobre, tanto faz, como é que é? A jornalista da Globo falou, ele tem 2 chapéus, e daí ele usa um chapéu, depois ele usa o outro, inventando uma historinha para justificar uma postura totalmente persecutória e abusiva que não tem lastro jurídico nenhum. E eu quero colocar um trecho da Malu Gaspar falando. Malu Gaspar, do Globo, para a gente ponderar a respeito. Alexandre de Moraes, hein? O caso é grave mesmo ou é só espuma? Bom, gente, vamos por partes. O que a Folha mostrou é sério, sim. Os jornalistas tiveram acesso a mensagens mostrando que assistentes do Moraes no Supremo pediam por baixo dos panos pro pessoal de combate à desinformação do TSE relatórios sobre os bolsonaristas que o ministro queria punir. Eram dados públicos tirados das redes, mas a questão não é essa. O problema é que o ministro decidia primeiro quem ele queria punir, encomendava os relatórios para essa equipe dele no TSE e depois incluía o material dos processos como se eles tivessem sido feitos por iniciativa do próprio TSE ou chegado por denúncia anônima. Quando as mensagens apareceram na Folha, o ministro e os colegas do Supremo disseram que estava tudo legal, porque o TSE tem poder de polícia, então o Alexandre no TSE também tinha poder de polícia. Se isso é verdade, por que disfarçar a origem dos relatórios? Os próprios assistentes do Moraes falam o contrário nas mensagens. O juiz Ayrton Vieira, que era o braço direito do Alexandre, diz o seguinte: formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Como que um juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE, esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato, é o que ele escreve nas mensagens. Em outro momento, o mesmo Vieira pede pro perito do TSE fazer um pente fino na revista Oeste e nas outras revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Mas o cara responde que só encontrou publicações jornalísticas e que não estavam falando nada. Então o Vieira diz assim: use sua criatividade, quero nem saber. Aí você pode dizer, bom, mas era tudo feito para prender bolsonarista, para prender golpista, gente contra a democracia. Então tá valendo. Será mesmo? Você acha que um juiz com tamanho poder vai usar esse poder apenas pro bem? É por isso que se fala tanto em devido processo legal. É importante que a justiça seja feita de acordo com regras que valem para todo mundo. Você gostaria de saber que está sendo processado por alguém, processado e julgado por alguém que usou a criatividade para produzir um documento contra você? Eu tenho uma fonte do Centrão que costuma brincar que a justiça no Brasil funciona assim: quando a ação é contra o meu inimigo, é Estado de Direito. Se é contra o meu amigo, é Estado policialesco. Tá na hora de a gente começar a pensar sério sobre isso, sem fla-flu ideológico. Vocês não acham, não? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra pro meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Olha, eu fiz 40 anos esse ano, e eu nunca imaginei, na minha vida, que eu estaria compartilhando e endossando quase que integralmente uma postagem do Globo da Malu Gaspar. Isso para mim foi desses grandes choques de vida, né? Tem uma sementinha ali do diabo no comentário dela, onde ela diz que o Moraes estava fazendo o bem, perseguindo bolsonaristas, né? Perseguindo o que ela chama aí de golpistas, sei lá. Mas de forma geral o comentário foi irretocável. Ela defende basicamente o que eu venho defendendo há anos, até desde a época da Lava Jato, inclusive em favor do Lula, por mais desprazer que eu tenha. O ponto central de toda essa história não tem nada a ver com rito processual, embora no direito, tem aqui o Marco Antônio, advogado, para explicar melhor do que eu, mas você tem sempre que se preocupar com a materialidade, com o fato, com o que aconteceu, né? Mas você tem que se preocupar também com o processo. Por isso que a gente tem Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal. Não basta você respeitar um deles, você tem que respeitar os dois. Na faculdade você tem professor de processo penal. Então, os dois são importantes.
né? Você pegar alguém que você supostamente sabe que é culpado, que você acha que tem que se ferrar, etc, etc, e perseguir essa pessoa de uma forma diferente do chamado devido processo legal, é nulo, não é o Estado agindo, é linchamento, simplesmente como os ditadores agem, né? Você faz o julgamento sumário ali na porta da cadeia, dá um tiro na nuca e acabou o problema. Mas você se livrou dos maus. É revolucionário acima de tudo. É anticonservador. Isso é muito forte aqui nos Estados Unidos. Eu acho que... Eu falei uma vez isso para o Deltan Dallagnol. Eu acho que o William Blackstone nunca chegou no Brasil. Nunca ninguém leu. Na Faculdade de Direito ninguém sabe quem é o William Blackstone. Acho que certas coisas nunca chegaram no Brasil. E eu fico feliz quando eu vejo a Malu Gaspar falando um troço desse. O mais impressionante de toda essa história da Vaza Jato do Xandão, e eu obviamente deixei claro que eu tinha conhecimento de boa parte do material, mas eu não tinha conhecimento da parte que tratava de mim. Essa que foi a parte mais curiosa, que eu não sabia o tamanho do protagonismo que eu tinha nessa história. É impossível analisar 6 gigabytes, só o Glenn e o Fábio conseguem fazer um troço desse. Então, o mais impressionante para mim foi ver alguém escolhendo um alvo e chegando ao ponto que a gente sempre falou, né? Tem o Paulo Souza fez aquela sketch maravilhosa onde o Alexandre julga a si mesmo, chama o promotor, ele é a vítima, etc, etc. Mas a gente ainda não tinha visto o Alexandre perito. O Alexandre perito judicial, que pensava as publicações e mandava para o cara falando e disse: será que eu que vou ter que fazer o laudo daqui a pouco? Onde dizia o que tinha que constar, o que não tinha que constar. Não era simplesmente oficiar e pedir: olha, levanta as publicações desse cara. Não é o rito, é o conteúdo. É o fato de você, quando não achou coisa do Paulo Figueiredo, falar: é fácil achar do Paulo Generoso pedindo um 4-2, golpe militar ou sei lá o quê. É difícil achar do Figueiredo. Não, dá seu jeito. Dá seu jeito, dá o seu... Manda... se achar uma ou duas coisas, tá bom. Na Revista Oeste só tem publicação jornalística. Use a sua criatividade. Esse é o problema. Claro que o rito é problema, mas o problema maior é esse alvo. Ninguém pode achar normal que a maior autoridade do judiciário brasileiro, que é o ministro da Suprema Corte, alguém que deveria estar cuidando de matérias constitucionais, escolha jornalista e fale: não, mas esse conteúdo está muito pessoal. Eu quero que pareça menos pessoal. Ninguém pode achar isso normal. Agora, tem uma coisa importante. Eu ontem fiz um pouco disso no Paulo Figueiredo Show e tenho que dizer para vocês. A Paula se impressionou aqui quando eu disse que eu tenho amigos dentro do governo do PT, e tem. E eu vou te chocar mais ainda, que eu tenho amigos dentro de um órgão mais radical do que o governo do PT, que é a Globo News. E eu sei, eu navego em mares perigosos. É o Merval Pereira? Nunca não vou. Quer saber minhas fontes, Adrilho Jorge? Mas eu posso dizer para vocês que, tirando um ou dois, ali, tirando o Valdo Cruz, a Eliane Cantanhede, ali um pouco, já na Globo News o clima já é outro. Mas a Eliane escreveu um artigo ontem dizendo que o Alexandre pode ser decepado, e o STF inteiro. Eu vou chegar na Eliane, me dá mais dois minutinhos. Artigo do Estadão de ontem. O Adrilho citou o Merval Pereira, e o Merval Pereira é um dos mais importantes para você observar, porque o Merval Pereira ele tem uma força muito grande dentro das organizações Globo em determinação de postura editorial. Ele é quase um ombudsman informal do Globo, da Rede Globo, né, que envolve Globo News e Jornal Globo. Então hoje você já tem um editorial do Globo com crítica ao Alexandre, é o primeiro que a gente enxerga com crítica ao Alexandre. Você já tem uma postura muito dura do Merval Pereira, você já tem a própria... eu digo o seguinte, a gente vai botar na Tuzanéria aqui daqui a pouco, pelo que eu sei, mas tanto ela quanto a Eliane Cantanhede, que eram duas muito fortes, já começaram a dar um passo atrás. Imaginem vocês, até o Otávio Guedes, comunistaço, já começou a dar um passo atrás. Então, eu posso dizer para vocês, ontem... A Miriam Leitão, não. Miriam Leitão não tem nada demais. Calma que a gente vai colocar a Leitãozinha. A Miriam Leitoa, ela tem... Leitoa não tem nada demais. A Miriam Leitoa, ela vai ser uma das últimas. Você está falando de uma mulher que era efetivamente terrorista comunista. Né? Então a gente está falando de uma coisa... de um grau além, né? Embora o como é o nome dele? Foi candidato a prefeito do Rio, meu Deus.
comentarista da Globo News também. Maconheiro. Fernando Gabeira. O Gabeira também seja um cara bem coisa razoável. Triste a gente virar telespectador da Globo News, que coisa horrorosa, que decadência, meu Deus. Mas só serve pra gente fazer o contraponto. Só serve pra gente fazer o contraponto. Então, o meu ponto nessa história toda, só para eu concluir, só para eu embrulhar o comentário, meu ponto nessa história toda é o seguinte: olhem onde estávamos um ano atrás, onde o Alexandre era exortado e exaltado em todos os veículos de forma. Um ano atrás, não, 2 meses atrás. Eu diria em março. A coisa começou a mudar em março, abril. Olhem onde nós estávamos e olhem onde nós estamos. Sim. E o que é importante para as pessoas observarem é que estes veículos, não há nenhuma. O convencimento não é meramente um convencimento moral, não é que essas pessoas estão encontrando a luz. Estes veículos são os porta-vozes do establishment. Eles são os porta-vozes do sistema. Eles sinalizam para a sociedade e para eles mesmos, para os parlamentares, para os Rodrigos Pachecos, para os deputados do Centrão, o que é permitido. E hoje está se tornando permitido assumir que o Alexandre cometeu ilegalidades. Posto isso, ainda não chegamos ao ponto necessário para o impeachment. Isso é condição necessária, mas não é condição suficiente. Nós não chegamos no ponto suficiente para o impeachment. Então, precisamos de povo na rua, que é um componente muito importante do 7 de setembro. Não sei se você vai querer abordar aqui 7 de setembro, Marco, mas é um componente muito importante. Povo na rua no 7 de setembro. Ontem nós tivemos a adesão do Silas Malafaia, convocando a população às ruas, que é uma convocação fundamental. É a primeira vez que a gente tem o Silas, que é muito ligado ao Bolsonaro. Eu soube que já há interlocutores conversando com o presidente Bolsonaro para que ele endosse a manifestação. Falou que vai participar. Então, já falou? Então não vi. Quando foi isso? Matéria do Igor Gadelha, eu já postei nas minhas redes sociais, inclusive. Falou as que vai redes sociais do Marco Antônio são as mais importantes. Então, essa minha informação era de ontem, eu dormi, acordei e já tem a informação de que o Bolsonaro vai participar. Então, eu acho que agora, com esse componente, nós temos a possibilidade de ter uma das maiores manifestações da história do Brasil. E ela vai dar a temperatura.